Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, maravilha, mais uma semana junto com você. Estamos para estudar, mais uma lição, mais um trimestre abençoado. Gente, convido você para estar comigo, tá? Nesse trimestre abençoado, falaremos de assuntos maravilhosos, assuntos importantíssimos. Eu convido você para fazer parte desse trimestre, nos ajudando aí, deixando em primeiro lugar, o seu comentário, deixando a sua participação, deixando aí o seu like, nos ajudando aí aqui no canal a continuar fazendo esse trabalho. Então, nós estamos aqui começando um novo trimestre. Vou apresentar para você a lição, já dei um toquinho no vídeo passado, já falamos, na lição passada sobre a lição, o trimestre dessa semana que nós iríamos começar. Já falamos um pouquinho, apresentamos um pouquinho a lição, mas eu quero aqui apresentar para você de uma forma mais concisa, bem mais apresentável, para que você venha conhecer e saber o que nós iremos estudar nesse trimestre. Então, antes de mais nada, sem deixar a peteca cair, comente aqui, deixe a sua participação, juntamente conosco, tá? Participe aí, deixe o seu comentário é importante, fale aí o que você pensa, o que você acha sobre a lição, do decorrer dessas lições, acho que 13 lições que nós iremos estudar aqui. No decorrer dessas 13 lições, nós temos muito conteúdo mesmo para nós estudar, e eu gostaria que você fizesse parte, que você não perdesse nenhum momento dessas aulas aqui, desse trimestre inteiro aqui. Então, não esqueça, deixe a sua participação, deixe o seu comentário, aperte aqui o sininho aqui do lado aqui, se inscreve. Você que não é inscrito no canal, convido você para se inscrever no nosso canal, para estar divulgando, ajudando a gente aí a divulgar o nosso canal, amém? Então, sem mais delongas, nós vamos já entrar aqui. Hoje nós iremos apresentar, é uma lição de apresentação, nós iremos falar rapidamente aqui sobre o assunto, mas é mais uma lição de apresentação, tá? Do trimestre que nós estamos começando hoje. Hoje começa-se a primeira lição do primeiro aqui, a primeira semana e a primeira lição do trimestre, ou desse quarto trimestre de 2019, amém? Então, não se esqueça de deixar o seu comentário, deixar a sua participação e o seu like aqui. Então, a lição, deixa eu apresentar para você, não mostrei, mas vamos mostrar aqui. A lição é essa daqui, ó. Essa é a lição, deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui para você poder ver melhor. Se você não tem ainda, tá? Você pode adquirir, tá bom? Ainda, acredito que ainda você encontra essa lição para vender nas editoras, até mesmo na própria casa publicadora da CPAD que publica as lições. Acredito que você encontra aí em livrarias evangélicas. Aí, se você não encontrar, eu acredito que também tem outras pessoas que adquire aí por PDF, e aí você pode até entrar em contato com a gente aqui, que nós passaremos para você aí em PDF aqui as lições. Mas não deixe de participar, não deixe de adquirir a lição para você poder estudar juntamente conosco aqui. Então, essa é a lição, lições bíblicas, é o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Então, esse é o tema da nossa lição de hoje, tá bom? É o governo divino em mãos humanas. Então, nós vamos aprender, nós vamos aqui entender a respeito do começo, do começo de todos os embaraços, nós vamos aí, não vamos adiantar aqui, senão a gente vamos acabar adiantando mais aqui a lição, mas nós não queremos, nós queremos passo a passo estarmos estudando junto com você. Mas nós vamos entender aqui a lição de hoje, e no decorrer das semanas aí que nós iremos estudar, nós vamos falando passo a passo aqui concernente à lição. Então, a lição de hoje, a lição de número 1, vai falar sobre conhecendo os 2 livros de Samuel, tá? Dessa semana, de 1º e 2º Samuel. A segunda lição, ela vai falar sobre o nascimento de um líder profético em Israel, sobre o nascimento aqui desse líder profético aqui, que com certeza foi profetizado. A terceira aqui, a chamada profética de Samuel,
né, que a verdade, a chamada dele foi uma chamada profética. Nós iremos entender aí o seu nascimento, que foi um nascimento um tanto desejado, tanto pedido, tanto orado aí pela sua mãe orou, sua mãe pediu, a mãe de Samuel, Ana, ela clamou muito, né, a Deus. Ela subia ali no templo para clamar, porque a madre, né, a sua madre tinha sido encerrada, ou ela não podia ter filho. Então Ana, ela subia ali todas as vezes que era para adorar a Deus no templo, ela subia ali no templo para fazer as orações pedindo que Deus abrisse a sua madre e lhe desse um filho. Então, e Deus assim o fez. Então, o chamado profético de Samuel. A quarta, a degeneração da liderança sacerdotal. A 5, a instituição da monarquia em Israel, tá? Do começo dos reis, né? Os reis humanos, porque eles pedem, né, no decorrer do tempo, da história, quando passa-se ali o próprio governo ali, né, o próprio governo de Samuel, que Samuel se tornou, nós vamos falar aqui da tríplice, né, a ordenança que Samuel ele recebeu, né, que Samuel ele foi profeta, juiz e sacerdote ao mesmo tempo. Ele assumiu essas três funções aqui no governo aqui de Israel. Então, a instituição da monarquia. Sexto, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus, porque o governo de Saul, né, foi um governo que não foi direcionado por Deus, não foi Deus que escolheu, tá, gente? Então, o governo de Saul foi um governo que os seres humanos pediu, que a própria nação, o próprio povo de Israel, eles pedem o governo aqui de Saul. O sétimo aqui, Davi é ungido rei, que aí já vem agora o rei prometido, né? Que lá no livro do Gênesis, lá nós vamos ver isso, né? No livro do Êxodo, né? Nós vamos ver isso, que Deus já tinha prometido através das bênçãos ali de Jacó para os seus filhos, que Deus tinha prometido que iria dar um rei, né? Que o cedro não iria sair, né, que não iria sair ali das mãos ali, né, do povo, e Deus iria dar um rei para reinar. O oitavo aqui, o exílio de Davi. O nono, o reinado de Davi, né, porque ele passou por 3 unções ali. Todo mundo que lê um pouquinho a história sabe como é que foi o reinado de Davi, que ele passou por algumas unções para até chegar a ser rei de verdade. A primeira unção foi quando ele foi ungido pelo próprio Samuel, né? Depois do reinado ali, quando o próprio Saul o seu reinado tinha sido rejeitado, o próprio Samuel, ele unge Davi na presença dos seus irmãos, mas porém ninguém sabia que ele tinha sido ungido, porque Samuel ungiu ele às escondidas, né? Mas nem o próprio rei Saul, que ainda estava no trono, também sabia desse reinado, porque se soubesse iria matar ele, como tentou matar várias vezes, porque foi meio que, né, descoberto aí pelos louvores daquelas mulheres ali que Davi era rei, ou já estava sendo aclamado rei. O reinado de Davi, o pecado do homem segundo o coração de Deus, né, as quedas, né, as falhas aqui do próprio rei Davi, que nós vamos ver no período dessa lição, que tanto o reinado de Davi, de Saul, como o reinado de Davi, foram reinados que falharam, tanto até o próprio Samuel, veja só, até o próprio sacerdote, juiz e profeta também errou. Também ele teve os seus erros. Por que ele teve os seus erros? Ele governou bem, ele profetizou, ele ungiu reis, né, na sua gestão, ele antecedeu juízes, né, para reis. Só que ele teve as suas falhas porque os seus próprios filhos, né, eles não tiveram ali sucessores da linhagem de Samuel. Os seus próprios filhos caíram em pecado ou pecaram e não sucederam ali a sua unção ou a sua escolha ali. Ele não teve sucessor para o seu ministério ali, Samuel. Então ele também errou. Tanto Samuel como Saul como Davi foi um verdadeiro
né? Foram verdadeiros erros que cometeram ali. Mas Samuel, ele foi um grande homem, porém os seus filhos, infelizmente, né, fizeram ali, deixaram a desejar. O pecado do homem segundo o coração de Deus, que eu já falei, lição de 10. A 11, as consequências do pecado de Davi, tá? Que tiveram consequências. A questão, gente, a questão do pecado, ela é interessante. A questão do pecado, para nós entendermos, ela é interessante. O homem, ele peca, o homem ele pode pecar, ele vai ser perdoado, pode no sentido metafórico, né? Estou dizendo aqui, pode no sentido metafórico. O homem pode até vir a pecar, o homem pode até pecar, porém, dependendo do seu pecado, as consequências virão. Então, a problemática do pecado não é o pecado em si, às vezes, é as consequências do pecado que vai fazer com que muitas coisas ruins aconteçam. Você pode até não sofrer, que nem foi no caso do próprio rei, né, Salomão, que assumiu o governo do seu pai após a morte de Davi. Talvez ele não sofreu tanto as consequências, porque ele se rebelou, ele errou, ele pecou contra Deus, adorando outros deuses, mas na sua velhice, no final da sua vida, ele se arrependeu. Porém, a consequência veio na mão dos seus filhos, na mão do seu filho, quando o reino foi dividido. A mesma coisa com Davi. Davi pecou, era um homem segundo o coração de Deus. Nós não vamos, gente, não só fazendo uma síntese aqui geral, tá, gente? Não vamos comentar toda a lição, senão, mas só para nós sentir uma síntese aqui do que nós vamos estudar esse trimestre. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, foi um grande rei, um rei que verdadeiramente foi escolhido por Deus. Porém, o que aconteceu com Davi foi coisas sobrenaturais. Gente, Davi cometeu muitos erros, Davi pecou de muitas formas, mas cometeu adultério, cometeu crime, então ele cometeu muitas coisas. Então, só que o que diferenciava Davi de Saul era o arrependimento, era o coração contrito. Por isso que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi ele conseguia alcançar, ele conseguia tocar o coração de Deus com o seu arrependimento. Então, por isso que a Bíblia ela classifica Davi como um homem segundo o coração de Deus. A lição de 11 é a consequência do pecado de Davi. A 12, a rebelião de Absalão, que essa história é magnífica, eu gosto muito dessa história. O próprio filho, né? O próprio filho ali amado do pai, que o próprio Davi amava a Absalão, né? Mas esse filho ele tenta matar o pai, mas foi uma coisa muito problemática. Foi uma problemática muito grande ali. A 13ª, a velhice de Davi. Então, o livro de Samuel, né? O livro de Samuel ele se encerra ali com a velhice de Davi, aquela última batalha, né? Que eles não permitem que Davi vá para a guerra, né? Porque Davi já estava velho, já estava cansado, ele já não conseguia mais empunhar a espada, então eles deixam Davi no reino e eles vão para a guerra. Então, só que ali, nós vemos ali que o filho, né, o próprio Salomão, assume o reinado do seu pai após a morte do próprio rei ali. Mas vamos lá, gente. Então, apresentei para você aqui as 13 lições, né, que nós iremos estudar. Então, fiz aqui uma síntese das lições aqui que nós iremos estudar. Então você já está ciente do que você vai aprender, do que nós vamos estudar junto aqui nesse trimestre. Muitas coisas boas, muitos comentários interessantes, lições maravilhosas. Gente, lições vamos dizer assim, lições de uma esfera de liderança. Então nós iremos falar muito sobre liderança. Se eu
pegar um pouquinho pesado aqui com a liderança, não se escandalize, porque essa lição ela aperta muito pro lado da liderança. Então, liderança aí, você vai sofrer um pouquinho, você vai ouvir algumas coisinhas aqui dos nossos comentários aqui, mas é para que nós venhamos crescer, aprender que a liderança, gente, não é intocável, tá bom? As lideranças não são intocáveis. Não existe aquela conversa fiada que muitos falam aí, você não pode tocar no ungido de Deus, então você não pode tocar em ninguém, porque todos nós somos ungidos de Deus. Assim é dito, né? A palavra de Deus, ela nos diz que todos nós somos ungidos do Senhor, então não se pode tocar em ninguém. Mas nós iremos falar assim, porque aquilo que é falado com sinceridade e com verdade é para o crescimento espiritual. Então tudo aquilo que nós iremos falar aqui é para o crescimento espiritual. Então, gente, vamos lá. Entrando aqui na lição de hoje, conhecendo os 2 livros de Samuel. Primeiro, falando sobre o assunto maravilhoso aqui, Samuel capítulo 1, que vai contar, gente, a abertura, a abertura aqui do livro de Samuel, ele já começa a falar sobre esse primeiro casal aqui. Vamos rapidamente aqui, dar aqui a introdução aqui. Nós sabemos que o próprio povo de Israel, eles estão numa dificuldade, eles estão em uma luta, em uma guerra tremenda. O último dos juízes caiu, né? O último dos juízes, que foi Sansão, caiu. Lógico que teve mais, se eu não me engano, mais 2 ou mais 3 juízes ali que não são tão falados, não são tão conhecidos, é um pouco até esquecido os seus nomes, mas o maior juiz ali foi Sansão. Então o próprio Sansão morreu ali quando ele derrubou aquele templo e tal. Aí nós vemos toda a história decorrente. Agora passa-se do período dos juízes, né? Sai do período dos juízes para entra agora em Samuel. Passa por Ruth, claro, né? O livro de Ruth, ele também está ali inserido naquele contexto, mas nós estamos entrando no período aqui de Samuel. Samuel, ele é um dos personagens que vai entrar, se não o mais importante aqui da história. Lógico que, claro que depois o próprio rei Davi, né? Que também é um dos mais importantes da história, mas no começo aqui de 1 Samuel, do capítulo 1, ele já começa a contar a história desse menino, ou desse casal, dessa família, que era, a família era, deixa eu ler aqui para ficar melhor, para você entender melhor, começa assim: os pais de Samuel. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana. Então esse era o nome do pai, né, que viria ali, tanto Eucana como Ana, viria a ser os pais de Samuel, tá? Então, Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, e trineto de Zufer. Se eu expressei errado, se eu não expressei, a língua aqui é meio complicado, tá, gente? Mas vamos lá. Zufer. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da cidade ou da sua cidade e ia a Siló a fim de adorar e oferecer sacrifício ao Senhor, o Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não tinha permitido que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filho. Isso acontecia ano após ano, sempre que iam ao santuário do Senhor. Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando?
por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então essa é a abertura, né? Essa é a abertura aqui dessa lição, ou do livro aqui de Samuel, do primeiro livro de Samuel, que eles é dividido em 2 livros. Na verdade, na Bíblia judaica, né, na Bíblia hebraica, ele está juntos, né, ele é um compêndice só, mas ele é dividido em 1º e 2º Samuel. Então, a primeira história de abertura aqui é da família aqui de Samuel, desse casal que aparentemente havia essa tristeza, mas pro lado de Ana, porque Ana era estéril e não podia ter filho. Mas Penina não, Penina tinha muitos filhos. Então, pro lado de Penina e pro lado de Eucana estava tudo tranquilo, mas pro lado de Ana estava essa dificuldade porque ela não podia ter filho. Mas o engraçado detalhe era que Eucana, ele amava mais a própria Ana. E ele dava o dobro, né, dos seus bens, ele dava para ela, porque ela não podia ter filho. Então, vamos dizer assim, que fosse que meio que para comprar, né, para que ela viesse se acalmar ou ficar mais calma por não ter filho. Mas só que havia algo interessante, algo extraordinário na história. Para que ela não se contentasse, né, com o dinheiro, com os bens que era dado, a Penina, ela vinha aqui irritar, jogar na cara, porque naquela época do costume, né, se a mulher ela não tivesse filho, a mulher que não tivesse filho era considerada maldita. Então talvez ela sempre jogava na cara de Ana que Ana era maldita. Só que o projeto de Deus era um projeto maravilhoso, era um projeto de trazer um profeta, porque na verdade o povo de Israel naquela época, antes do nascimento de Samuel, eles estavam longe, eles estavam afastados dos caminhos do Senhor, eles estavam numa apostasia muito grande, porque eu coloco os três, tanto Ofni, né, tanto Ofni e Finéias, que na verdade é Ofni e Finéias, e o próprio Eli. Eli talvez era um homem decente, né, talvez era um sacerdote decente, só que era um homem complacente, mas ele estava, vamos dizer assim, permitindo ou fechando os olhos, né? Ele estava fechando os olhos para os erros, para os pecados que os seus filhos cometiam. Então, ele era complacente com o pecado deles, né? Ou, né, ele aceitava, ouvia e escondia o rosto para não fazer julgamento, porque os seus filhos eram sacerdotes. Então ele não conivência, né? Tinha aquela conivência com o pecado dos seus filhos ali. E eles estavam numa apostasia tanto espiritual, que nós vamos ver, né? Nós vamos ver aqui no capítulo 2, capítulo 3. Acho que no capítulo 3, se não me falha a memória, no capítulo 3, no capítulo 4, né? Que fala sobre essa apostasia dos filhos de Eli. Eli já estava velho. E Eli só ficava sentado, né? Só ficava sentado ali na porta do templo ali, ou, né, daquele lugar do arraial ali onde tinha o tabernáculo ali. E ele só ficava sentado ali na porta do tabernáculo enquanto seus filhos estavam fazendo o serviço. Então, ele sabia, falavam para ele que os filhos dele estavam fazendo muitas coisas erradas. Os filhos dele, os filhos de Eli, eles roubavam, eles mandavam os seus servos, né, que trabalhavam ali no santuário, e quando as pessoas ofereciam sacrifício, eles iam e pegavam os melhores para ele e levavam para Ofni e Finéias. E outra coisa que eles faziam também, que vai dizer no capítulo 3 e no capítulo 4, que fala sobre a questão de eles ter relações com aquelas mulheres que trabalhavam ali no templo. Então a apostasia moral, a apostasia religiosa. Então você vê que eles estavam numa apostasia total, né? Eles não tinham mais aquele temor de Deus, não tinha mais aquele temor, entrava no templo de qualquer maneira em pecado.
me faz lembrar na época de Moisés, quando os filhos de Arão, os dois filhos de Arão, eles cometeram um pecado em acender o fogo, levar o fogo estranho para dentro do altar. Eles foram mortos ali. Mas a apostasia estava tão grande, gente. A apostasia estava tão grande no tempo de Eli, né? Naquele tempo de Eli, que, vamos dizer assim, né? Deus já estava longe deles e eles faziam o que queriam. Entrava dentro do santuário, talvez entrava até dentro do Santo dos Santos. A Bíblia não vai dizer, mas eu acredito que se eles eram sumos sacerdotes, eles faziam um serviço e entravam lá dentro. Ofereciam sacrifício de qualquer maneira, comia os pães de qualquer jeito. Então eles estavam numa idolatria, numa apostasia tremenda. Deus estava longe. Então você vai ver tudo isso aqui nesse começo aqui do livro de 1 Samuel, no começo, né, de 1 Samuel. Vamos lá, vamos entrar aqui, vamos abranger mais o texto, o tema aqui. Vamos lá, vou ler aqui para você. O nosso texto áureo, para poder, né, nós podemos fechar aqui com o texto áureo, senão nós vamos perder aqui um pouco a lição. Vamos lá, texto áureo. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. 1 Samuel capítulo 1, verso 18. Então essa parte aqui ele vai falar sobre, né? Está falando sobre a bênção que ela já tinha recebido aqui. A verdade prática. Nos livros de Samuel, aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Então, vamos aprender sobre isso, né? Sobre esses detalhes aqui. A leitura bíblica em classe está em 1 Samuel capítulo 1, verso do 1 ao 8, que nós já lemos, tá? O nosso comentário aqui, a nossa introdução, ela vai dizer assim, ó: nesse trimestre estudaremos os livros históricos de 1º e 2º Samuel. Veremos que eles mostram como Deus escolhe homens para reinar sobre Israel, a partir de seu personagem principal, ou seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi. Então, nós temos aqui já o primeiro esclarecimento dos 3 personagens aqui, vamos dizer assim, de mais importância, que aparece mais aqui na lição, mas nós temos outros também, como eu citei, a própria Ana, a própria Penina, a própria Eucana, o próprio Eli, Ofni e Finéias, são personagens que aparecem no começo, mas você vai ver o próprio Saul, o próprio Samuel, né, que são os personagens principais, mas nós temos também depois o próprio filho, né, o próprio filho de Jonathan, né. Também nós temos vários personagens aqui, mas os mais principais mesmo são os 3 aqui. Samuel, Saul e Davi. Percebemos que os líderes do passado não eram infalíveis. Então, isso tem que ficar na nossa mente, gente. Não é porque eles eram homens, que nem no caso de Davi, do próprio Samuel, que eram homens que chamaram a atenção, né? Foram grandes homens daquela época. Eles não eram homens supernaturais, estava sobre a natureza humana, não. Eles eram homens falhos. Homens que falharam. Samuel, ele falhou gravíssimo com os seus filhos, porque você vê que os seus filhos não seguiram. Todos eles se desviaram, não seguiram o caminho do seu pai. Nenhum deles seguiram o caminho do seu pai. Davi, ele fez muita coisa errada, e os próprios filhos, a sua família foi um exemplo disso. Tudo aquilo que aconteceu na família de Davi, o filho tentou pegar a sua irmã, tentou fazer coisas com a sua irmã, ou até mesmo fez, né? O outro foi lá e matou. Então meu Deus do céu, foi tanta coisa. Tentou tomar o poder do pai, né? Tentou matar o pai. Então você vê que foi tanta coisa que aconteceu no governo, no reinado de Davi.
mas Deus sempre estava ali, porque Davi sempre se arrependia, sempre conseguia alcançar, mas a consequência veio, viu? A consequência ela veio no rei Davi, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto aqui que nós vamos entender da lição, tá, é os objetivos. Então, qual que é os objetivos da lição? Nós falamos rapidamente aqui, que é que nem eu falei, que nós vamos só tratar aqui rapidamente dos assuntos que, para nós darmos o pontapé melhor na próxima lição, mas só para nós não fecharmos aqui sabendo qual que é os objetivos da lição. Os objetivos do livro de Samuel para a nossa aprendizagem. Primeiro, vamos aprender Vamos aprender o contexto histórico de 1º e 2º Samuel, né, que ele vai falar sobre o contexto histórico, né, como a história, né, conta, né, a respeito desses dois livros aí. Segundo, vamos pontuar a autoria e a data dos dois livros de Samuel, que também, eles, na verdade, entre aspas, né, porque não temos aí, na verdade, uma autoria correta, nós não sabemos, na verdade, nem procuramos aí, tentamos até entrar em alguns... tem alguns livros aqui que eu até pesquisei bastante, deixa eu até mostrar para você que são bases aqui. O Antônio Renato Gusso, né, que é o Panorama Histórico de Israel para estudar a Bíblia, esse aqui, tá, que eu estou estudando, tá bom? É uma base, é uma das bases aqui que eu estou comentando, tá bom? Esse livro aqui. Que ele fala sobre a questão histórica, né, a historicidade. Não se tem, na verdade, uma certeza de quem foi os escritores. Não se sabe quem foi os escritores, né, de Samuel, de 1º e 2º Samuel. E também não se tem a data correta, né? Sabe-se mais ou menos que foi entre 1100 e 900 e alguma coisa. Então não se tem mais ou menos, tem mais ou menos por base. Esse outro aqui, tá? Esse outro aqui é o Meyer Perman, que é Através da Bíblia, livro por livro, também é uma das bases aqui, só para você ver, tá bom? Uma das bases também que nós estamos lendo, nós estamos estudando aqui, essa lição. E o outro, esse também aqui, esse é bem grandão, gente, olha a coisa, ó, esse aqui também